Então, a gente começa a nossa conversa hoje, nessa manhã de sábado, sobre o livro Acordo Inconsciente, da Isildinha Batista. Mas antes da gente começar, a Mineres falava, sobre a necessidade da gente lançar o nosso olhar, numa perspectiva perspectivista, né? Que a gente possa, nesse nosso encontro, seguir a linha que a gente se autodeterminou nessa nossa trajetória, que é acumular outras possibilidades de enxergar eh, a, os atendimentos, enxergar a nossa clínica, enxergar a nossa pesquisa, o nosso processo de formação dentro da psicanálise, dentro daquilo que a gente está se debruçando aqui no nosso grupo de supervisão. E então é um pouco isso que a gente vai fazer. É, ainda um pouco na linha da Mineres, a Mineres nos deixa, eu e Vitória, mais tranquilos, porque aí a gente pode escolher, não a priori, mas no calor desta hora aqui, o recorte que a gente vai trabalhar, né? E escolhermos juntos esse recorte. É, confesso que para mim é um desafio muito grande, então eu vou sofrer, mas vai ser um sofrimento bom. O, o meu analista, o Roberto Girola, eu vou aqui abrir aqui um detalhe da minha análise que eu acho que é importante. Ele diz assim: a sua característica como professor, que sempre foi, ela é muito rica para você aprender fora do consultório. Mas toda vez que o professor entrar no setting analítico, você estará decretando a sua ruína. E ele fala isso com todas as letras. Ele fala assim: olha, pega o professor e chuta ele longe de você, porque ele não vai te ajudar a ser o analista que você precisa ser. Então, é um pouco isso. Então, seguindo aqui um pouco as orientações da Mineres, a gente vai fazendo perguntas, vai começar fazendo perguntas. Eu queria trazer algumas considerações iniciais bem rápidas, falando da experiência da autora, né? A autora é uma psicanalista negra que teve uma trajetória de estudos na PUC, depois foi para a França, estudou na França, conheceu Guattari na França, se tornou amiga pessoal do Guattari e de outros intelectuais na França. E foi o Guattari que a impeliu a olhar para a questão racial, que era um campo de investigação que não estava no radar dela, né? Numa situação inusitada. Ele tinha uma fala para fazer em tal lugar que já não me lembro exatamente onde era, e ele não pôde ir e a mandou no lugar dele. Falou assim: ó, você vai no meu lugar, você vai fazer essa fala, mas o que que eu vou falar? Ela falou: você fala de você, fala da sua condição de psicanalista negra. Foi ele que disparou nela, que despertou nela, que desdobrou nela toda essa curiosidade de pesquisa, que ela fala um pouco da trajetória pessoal dela e diz que assim um primeiro start foi quando ela, ainda como estudante de psicologia na PUC, foi fazer análise e começou a apresentar a questão racial como uma questão importante. E o analista dela disse assim: olha, eu sugiro que você consulte, procure um psiquiatra, porque você está vivendo um processo muito persecutório, né? Tudo você está colocando na conta do racismo e isso é um processo persecutório, talvez você precise de um acompanhamento psiquiátrico. E isso acendeu uma luzinha nela e ela abandonou esse analista e foi atrás de um outro analista e perguntou para esse outro analista:
as questões do racismo você considera que são importantes? Você acredita que existe racismo no Brasil? Aí ele fala assim, sim, existe racismo no Brasil. Ah, então eu posso, então eu vou poder seguir o meu trabalho com você. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é que ela não é exatamente a Mineres uma defensora do perspectivismo. A, a Isildinha tem uma formação lacaniana clássica e ela é muito devotada dos conceitos psicanalíticos, é, tal qual. Mas ela não defende a ideia de uma psicanálise preta ou a ameríndia ou a americana, alguma coisa nesse sentido. Ela defende a ideia de que é necessário cuidar da psicanálise numa perspectiva que não descaracterize a psicanálise da técnica original que ela veio, né? Mas que, como toda ciência, ela é uma ciência que precisa ser atualizada e precisa ser olhada. Mas o fato de atualizar o olhar sobre a psicanálise não significa necessariamente rotular, ficar construindo novos rótulos, né? Então, aí pegando, por exemplo, a ideia da crise do Édipo, o Édipo clássico, né? Que se coloca, né? Ela diz, né, que assim, o Édipo pensado pelo Freud, atualizado pelo Lacan, é o Édipo que não olhou para a estruturação familiar brasileira. Mas essas categorias são categorias importantes de serem pensadas na análise do sujeito, né? O que é preciso é compreender como que, por exemplo, o Édipo se realiza numa estruturação social brasileira em que a noção de família para os negros é completamente diferente da noção de família dos brancos, né? A trajetória dos brancos engendrou a perspectiva familiar desde sempre. Nunca a perspectiva familiar, né, com pai, mãe, filhos, pai na cabeceira como dizia o Belchior, nunca isso foi alijado das famílias brancas, independente da categoria social. Para as famílias negras, a ideia de família tal qual, né, essa família tradicional, ela é totalmente suprimida da história das famílias, da população negra. Então, o negro passa a viver experiências familiares, é muito maluco isso, mas data do século XX as experiências familiares dos negros. E mesmo assim, essas experiências elas são ainda muito diferentes das experiências familiares brancas. Só para pegar um dado, 75%, olha o número, 75% das famílias de classe D e E no Brasil são arrimadas por mulheres. Então, isso já diz muito sobre, ou seja, são homens, são estruturas familiares com homens ausentes. Ela chama atenção, por exemplo, para a figura do padrinho negro. As famílias negras têm muito disso, tem a figura, a noção de família é essa, tem a figura do padrinho negro, que é normalmente aquela figura masculina mais velha, e um pouco mais presente, que vai agregando um pouco, né, as pessoas mais novas, as filhas, as netas e assim por diante. E então isso dá uma caracterização familiar totalmente diferente daquilo que a gente vê na família nuclear, que de alguma forma é
ajudou a estruturar o pensamento psicanalítico, né? O pensamento psicanalítico ele se estrutura muito na relação edipiana, né? E até os nossos diagnósticos eles vão por aí. Então, Ô, querido, quando que ela fez esse livro? É de quando? esse livro, a tese dela tem 23 anos, mas o livro foi lançado em 2021, né? Então, o livro é a tese dela e então é isso. Um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, antes da gente entrar em alguns aspectos do livro, é uma fala dela em que ela traz a, a, o modelo do espelho do Lacan, né? E que é um modelo que ela trabalha, né? Da experiência do espelho, que ela trabalha no livro, e ela diz que ela tem um casal de amigos que são belgas e que adotaram uma criança africana, negra retinta. E ela diz que, num dado momento, seguindo um pouco a perspectiva lacaniana, ali entre os 3 e 8 meses, a mãe apresenta o espelho para a criança. E a criança desmaia. A criança desmaia. Ela não quer ser aquilo que ela está vendo no espelho, né? Então, isso é uma imagem que eu queria que ela fizesse, de certa forma, parte do início da nossa conversa. Aí, algumas perguntas antes de começar efetivamente. Talvez uma só, uma única, né? Ela diz que o racismo ele é estrutural, mas ele é também estruturante, ou seja, ele é estrutural, ele está nas estruturas é, mais estruturais mesmo, vamos dizer assim, da nossa sociedade, na economia e assim por diante, mas ele é estruturante porque ele faz parte do nosso cotidiano e ele emudece as nossas indignações. Então, por exemplo, faz parte do racismo estruturante a ideia da gente não se indignar com a ausência de negros nesta nossa conversa. A gente normaliza a ausência de negros nessa nossa conversa. Se a gente pensar que 54% da população brasileira é negra, a gente deveria normalizar a ideia de termos 50% de negros nessa nossa conversa. Mas a gente normaliza isso. Então, passa por aí a ideia do racismo estruturante, que assim é um tema que nos atravessa, mas que nós somos normalizados pelo privilégio branco e a gente muitas vezes nem percebe isso, né? Então, a gente vai matricular uma criança na escola, eu falo por mim, eu tenho um filho negro, eu vou matricular meu filho, eu quero o melhor estudo para ele, mas eu não perguntei lá quais são as políticas de inclusão, né, de populações negras, de pessoas negras aqui. Né? Não passou pela minha cabeça o entendimento de que meu filho aprenderia mais num lugar plural, num lugar diverso, num lugar em que ele não fosse, como foi desde o da educação infantil até a faculdade, a única pessoa negra da sala de aula. E não me indignar com isso, não questionar isso, não problematizar isso, faz parte daquilo que ela chama de racismo estruturante, né? Vi, você quer falar alguma coisa? Se Pode ser. É pode que eu não, falar? eu não quero te interromper, sua linha de raciocínio está ótima, né? É, E eu e- acho que você é muito duro com você mesmo quando você fala a respeito da sua organização didática. Eu acho que a forma, você mesmo fala, né? O seu didatismo, né? Que você fala que você é uma pessoa muito didática.
O seu didatismo ele é importante, ele organiza ideias, né? Porque às vezes quando a gente se depara com perspectivas muito pluralistas, né? Quando a gente às vezes se depara com teorias que elas fogem um pouco assim daquela lógica clássica, muitas vezes é perigoso a gente se perder no pensamento. Então, eu gosto do seu didatismo, não fale tão mal dele assim, não, por favor. Tá bom. O que eu acho legal de trazer, né, contextualizando não, mas complementando o que você estava já falando, né, e que a Zildjian traz no livro, ela explica de uma forma muito minuciosa, bem didática, vamos colocar assim, né, sobre como que o racismo ele se coloca na sociedade brasileira e que isso tem a ver muito com o próprio passado que muito investiu e contemporaneamente ainda muito investe na desumanização do ser negro, né? Uhum. Então, ali na página 56 e 57, eu só queria ler alguns parágrafos só para a gente contextualizar na fala dela, né? Na página 56, quando ela fala sobre a dimensão do ser negro e todo o processo de desumanização do ser negro, o que favorecia, o que, de certo modo, autorizava aqueles corpos estarem na condição de subalternidade como eles estiveram, né? Ela fala, o negro não era persona, ele não era um sujeito que ocupava um determinado espaço social e que tinha sua relevância e que era um sujeito digno de inspiração, né, ou de carreira social, carreira coletiva. Não era um cidadão nascido livre como pessoa jurídica, na condição de escravizado não era pessoa, seu estatuto era o de objeto, não o de sujeito. Assim, o negro foi alijado do corpo social, única via possível para se tornar indivíduo. Mais tarde, com a abolição da escravatura e a Constituição da República, a condição jurídica de cidadão foi estendida aos negros, né? E a gente sabe como que foi essa extensão jurídica, completamente desorganizada, é, completamente largada ao relento, né? Simplesmente tirou o negro da categoria de escravo, mas não deu condições a esse sujeito se organizar enquanto, de fato, sujeito livre na sociedade, né? Mas como inscrever-se ao nível das representações desse lugar social se até ontem estava se excluído dele? Então, foi o que eu acabei de falar. E tem uma outra parte, na página 57, que ela fala: a libertação da escravatura não significou para o negro ingresso na classe trabalhadora. Sim. Talvez, para o nosso grupo, né, para nós que temos um certo contato com narrativas que vão falar sobre perspectivas raciais, perspectivas decoloniais, isso está muito claro na nossa cabeça, né? Mas isso não é algo que está tão claro assim para o contexto brasileiro de um modo geral, né? Porque a gente sempre vai ter aquelas pequenas narrativas do sujeito negro que ascendeu socialmente através do seu trabalho, através de algum talento pessoal seu, né? E que, infelizmente, ajuda a mesclar essa perspectiva, né? Ajuda a borrar essa perspectiva que a gente tem sobre a forma como o próprio racismo se estrutura na sociedade contemporânea. Isso a partir do que a Zildjian traz no livro que ela discute, né? Só terminando de ler o parágrafo e voltando a fala para você, a libertação da escravatura não significou para o negro ingresso na classe trabalhadora. Ao contrário, tal processo foi vivenciado como um abandono. Abandonado pelos senhores, ele se tornava um peso, um excedente na estrutura social. Então, a gente está falando de uma subjetividade que ela já parte do processo de desumanização, de um processo onde ele é um peso, onde a sua condição social, a sua condição possível de vida se dá no contexto de subalternização, no contexto de escravização do seu corpo e da sua subjetividade. E a partir disso, né, esse sujeito, ele de um certo modo, absorve esses elementos sociais e, a partir disso, ele configura, né, uma maneira de viver a vida onde, para ele se tornar humano, ele precisa se tornar próximo daqueles elementos simbólicos que caracterizam o humano. E é aí que a subjetividade ela vai cada vez mais se afastando, vamos colocar assim, de quem ela é, e vai se espelhando cada vez mais na ideia da branquitude,
Então, a ideia da minha humanização ela vai passar por esse processo de embranquecimento. Se Uhum. para mim ser um humano, se o que é sinônimo de humano é o que está no patrão, é o que está no senhor de engenho, então eu preciso me tornar como esse senhor. Então, eu vou me vestir como ele após o processo de abolição, eu vou desejar coisas que nem ele, eu vou ter um estudo e uma fala semelhante a ele. Claro que esses elementos foram importantes também para que a população negra fosse tomando espaço dentro de condições fora da subalternização que eles foram colocados durante séculos. Mas até hoje você vê que isso se coloca que essas práticas elas vão se atualizando. O negro, hoje em dia, ele pode até não desejar exatamente ter a pele branca, mas ele sempre vai desejar aqueles elementos simbólicos que estão associados à branquitude. Ela A faz fala uma, para você, ela pode faz falar. uma diferenciação, Vi, né, entre brancura e branquitude, que eu acho que é importante Isso, falar. É um pouquinho antes de entrar nisso, só para quem não leu o livro ainda, o livro é dividido em duas partes, né? A primeira grande parte, ela fala da dimensão sociocultural da condição do negro, em que ela vai falar ela vai usar conceitos da sociologia, vai fazer toda uma análise de tese mesmo, que até tem esse caráter de tese mesmo, né? Então ela vai usar a sociologia, vai falar do indivíduo, vai falar como esse indivíduo se torna pessoa, como esse indivíduo vai vivendo uma tendência associativa, como na perspectiva do liberalismo, esse indivíduo vai começando a ter consciência de classe, do marxismo, etc. Ela vai e faz um pouco esse percurso. Tudo isso para colocar o lugar do negro em contraposição a esta formação de uma sociologia branca, né? E aí, como a Vitória disse, né, coloca um negro numa perspectiva real de mercadoria e como mercadoria, né, tem uma memória social que presentifica o racismo. Né? E isso a Vitória já falou, fala do processo de abolição, e aí eu queria iluminar aqui ainda na esteira do que a Vitória traz, dentro dessa primeira parte, que é uma parte econômico-social. Depois, a segunda parte do livro, que é a parte que ela se debruça mais, é a parte em que ela faz uma reflexão sobre como toda esta situação real, concreta, determina o psiquismo da subjetividade negra. Né? Então, aí é o trabalho mais da psicanalista Isildinha mesmo, que é a parte 2, vamos dizer assim. Mas eu vou colocar aqui o que ela apresenta como duas dificuldades estruturais. A primeira dificuldade estrutural que ela diz é a seguinte: construir sua identidade social enquanto negro, indivíduo pertencente ao grupo dos negros. Existe um não lugar social do escravizado, cuja identidade não correspondia a um lugar de sujeito, no corpo social, mas a um lugar de peça, de objeto. Essa é uma primeira dificuldade. Né? Se a gente faz um recorte histórico, até hoje, o negro está nesse limbo do não lugar. Né? Então, eu acho que é importante gravar essa ideia do não lugar. É um não lugar simbólico, real e simbólico, vamos dizer assim. Né? A segunda dificuldade que ela coloca é se constituir como indivíduo no interior do corpo social, como um todo, pelas identificações com seus semelhantes sociais. Tendo adquirido pós-escravidão o estatuto jurídico de cidadão, portanto, o reconhecimento do seu lugar de indivíduo social não pôde, por outro lado, identificar-se com este lugar no plano socioeconômico, ou seja, um corpo que recebe liberdade jurídica, mas não tem liberdade socioeconômica, é um negócio estranho, né? Que é uma situação em que você você tem uma nomenclatura que não se realiza na vida prática socioeconômica. Né? Então, eu acho que essa coisa aqui é importante. E aí tem
um parágrafo que ela sintetiza tudo isso, que eu acho que eu vou ler, porque vale muito a pena. A consequência disso é que o negro, no seu processo de tentar se constituir como um indivíduo social, desenvolveu um horror a se identificar com seus iguais, pois estes representam para ele o retorno de um sentido insuportável que tenta recalcar a gênese histórico-social da sua condição de negro, que o remete ao estatuto de peça, em primeiro lugar, ao estatuto de lumpen, em segundo lugar, né? de população proletária que vaga, né? Que está aí à disposição do mercado a baixo preço. Como resposta, o negro desenvolve uma identificação fantasmática com a classe dominante, cujo emblema é o ideal imaginário da brancura. Nesse processo, o negro talvez reproduza aquilo que, segundo Adorno, é o enunciado tácito que a dominação produz. Os negros, é preciso conservá-los em seu lugar. Então, é uma sociedade que promove a abolição não para promover a igualdade, e sim para conservar as coisas tal qual, né? Elas sempre estiveram. Eu acho que é um pouquinho isso. A gente podia dar uma respirada agora para que vocês possam dizer o que lhes atravessa nesse momento. Lu, acho que está fechado. Aham, acho que é isso que eu ia falar. Eu vou falar uma coisa. Oi. Sempre, né, eu sou bem mal criada, como vocês sabem. Mas eu acho que hoje nós não estamos mais assim, né? O movimento dos pretos, globalmente, está recolocando um lugar de fala, um lugar de sabedoria, um lugar de epistemológico, um lugar mítico, que hoje é outra situação. Podemos acompanhar o raciocínio dela, feito há 20 anos atrás, com influência, assim, de Deleuze e Guattari, mas hoje a situação é muito diversa. Penso eu. Para aqueles que pensam, tipo um Bembe, o Bembe não está aí, né? Ou outros autores que estão pensando o movimento da pretitude, dos quilombolas. A discussão hoje, eu penso que é outra. E quero lembrar também que o próprio Deleuze e Guattari, agora eu estou pegando o nome do livro, mas eu não tenho gravado, fui perguntar para o meu professor, a própria ideia de família branca, ela foi construída, ela não é natural. Sim, E ela foi construída a serviço do capitalismo. Eu li na minha juventude, mas me acompanhou a vida inteira, um livro do Engels chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, a família patriarcal, ela é o pilar básico, né, da propriedade privada e do Estado. Não podemos esquecer disso. E ela foi construída, ela não é natural. Então, uma das minhas implicações com o modelo universalista é que transforma essa família que é construída em algo natural. Uhum. Eu penso que o Deleuze e Guattari também nos ajudaram a desmanchar esse mito que é talvez o mito mais que nos amordaça, né? Porque principalmente com a nova psicanálise, falou em mãe, meu Deus do céu, a mãe, pelo amor de Deus, gente, as coisas são construídas, fabricadas socialmente. É uma coisa inacreditável que a gente tenha que nos lembrar disso, mas é assim. E ela não está, parece, se lembrando disso. Mas não Vamos ouvir a importa. Lourdes. Nós podemos escutá-la e apreciá-la onde ela está. Eu Sim. não é? Ela traz uma contribuição importante, mas eu penso que não estamos mais aí, não. Fala, Lourdes. Bom, primeiro que, para mim, foi uma... vocês me escutam? Sim, sim, sim.
Primeiro foi uma alegria conhecer a Isildinha, conhecer o trabalho da Isildinha. Eu fiz o meu mestrado, infelizmente eu não conhecia essa literatura, então eu não considerei o trabalho da Isildinha, pioneiro, inclusive, na psicologia, trazer há 20 e tantos anos atrás essa questão do racismo, mas no sentido de quais são as consequências da experiência de viver numa sociedade racista, né? E ela coloca, e eu acho que essa é uma conversa talvez mais atual dela, de se os terapeutas brancos e negros estão preparados para fazer esse mergulho, para entender a psique do negro em função dessas experiências, né? Dessa construção, desse... E aí, ontem à noite, eu assisti um filme, não sei se vocês conhecem, que chama-se Estrelas Além do Tempo, Não. mas fala de 3 mulheres negras que trabalharam na NASA na década de 60, 70. E como foi a experiência delas num primeiro momento na NASA? Não existia pessoas negras trabalhando na NASA. Elas só entraram porque tinham um conhecimento matemático extraordinário. E assim que a protagonista, Catherine, entra na sala no seu primeiro dia de trabalho, e eu lembrava o tempo todo da Isildinha, como foi para a Isildinha no seu primeiro dia, no seu primeiro congresso, na sua entrada nesse universo branco, né, psicanalítico, acadêmico, dos grandes congressos que ela vai substituir Guattari, como que esse corpo negro entrando, como é que foi visto. Essa personagem do filme, quando ela entra na sala com a pasta dela de trabalho, uma pessoa entrega para ela o cesto de lixo e diz: está cheio o cesto de lixo. Confunde esse corpo negro com esse... Ela só podia ser vista naquele momento histórico, estou falando da década de 60, 70, como a mulher da limpeza, alguém que foi limpar a sujeira daquele grupo de homens, 99% de homens brancos trabalhando na NASA. Então eu fico pensando que para mim, é uma experiência amorosa abrir o livro da Isildinha e reconhecer, né, esse trabalho como uma referência, porque depois do trabalho dela é que aparecem outros. A Grada Quilomba, por exemplo, vem depois da Isildinha, e a Isildinha já traz questões preocupantes, né, questões importantes sobre a questão da negritude e as consequências do racismo no psiquismo do negro. Agora, tem uma coisa, já entrego a palavra, que ela coloca, é a importância do letramento dos terapeutas sobre a questão do racismo, porque ela diz assim, ela diz coisas lindas no trabalho, que ela diz: o objetivo da análise é tornar o paciente sujeito da sua história. Sim. E se você não pode fazer a escuta dessa história, né, na perspectiva que essa pessoa que traz uma dor, né, pode fazer, talvez você não esteja preparado para ser o analista. Talvez você consiga apenas um processo terapêutico, mas não exatamente um processo analítico. E eu acho essa discussão muito importante, o que efetivamente a gente pode, né, contribuir. E ela fala também uma coisa que é super importante, e ela se inclui, ela só pôde fazer esse trabalho porque ela foi
desafiada, ela foi acossada, ela foi impelida a pensar sobre si mesma, sobre a própria negritude, que talvez no Brasil ela não conseguisse fazer. Ela precisou ir para a França, num outro ambiente intelectual, num outro ambiente psíquico mesmo, para poder fazer as questões que ela levanta, né? Então, quando ela fala do Guattari, mas é assim, é alguém que talvez ela tenha experimentado com o Guattari uma experiência diferente da que ela vivia aqui no Brasil, de alguém acolhedor e que confiou no trabalho dela e disse, vai lá, não vai dar para ela o cesto de lixo. É alguém que Sim. retira da mão dela, ou da ideia daquele corpo negro, alguém associado à servidão, à subserviência. Então, isso faz, no analista, na Isildinha, penso eu, e aí comparando um pouco também com a minha própria experiência, ela teve oportunidade de experimentar relações, experiências de trabalho e possibilidades que deu a ela uma confiança até para olhar para si mesma e poder ter força há 20 e tantos anos atrás para dizer a cor do inconsciente. Sim. E ela recebeu muita crítica sobre isso. Inconsciente não tem cor, inconsciente é o inconsciente, mas ela queria, na verdade, fazer uma provocação e ela só pôde fazer agora, porque o nome Passou da agora. tese dela não é, né? Não é Não é isso. esse. Exato. Então, enfim, só para poder levantar algumas coisas, eu fico muito Ô, com Lourdes, muita vontade de estar com ela, de poder avançar e saber mais sobre esse trabalho, porque tem muito a ver com o meu trabalho e como psicóloga, como terapeuta negra, também preciso avançar aprofundar nesse sentido, né? Da psique, né? Das dores, né? De como a gente trabalha efetivamente essas questões. é Devolvo a Sem palavra. interessante. querer, sem querer interromper o Zé, mas só para Pode. contextualizar, Vamos que vamos. não, Lourdes, isso que você trouxe, né, é dentro do ramo da sensibilidade, assim, do processo de sensibilização do grupo, que a gente já pretendia trazer no final, né, para discutir como que é difícil para o psicoterapeuta, para o analista, de modo geral, sustentar esse espaço da angústia que a clínica, atravessada pelo racismo, ela já traz em si, né? Sustentar esse espaço da angústia. É muito Uhum. difícil para um profissional, por exemplo, eu trago uma perspectiva a partir de uma psicóloga branca. E o Zé, ele parte de uma outra perspectiva a partir da identificação racial que ele traz, né? E sustentar esse espaço da angústia, ele é complexo. Se você é um psicanalista negro, se você é um psicanalista pardo, se você é um psicanalista branco, o espaço da angústia ele vai ser ocupado, o corpo do psicanalista ele é colocado dentro do setting, e ele vai ocupar um espaço para ouvir e acolher a angústia de uma forma muito específica, né? Era nesse ramo de sensibilidade que a gente ia discutir mesmo daqui a pouco. Passar a palavra para o Zé, que ele queria conversar um pouco, falar um pouco. Eu acho que ficou uma pendência nessa conversa até agora, que é bom que fique em suspensão, que a gente não precisa fechar muitas as coisas, que a Mineres, ela traz uma fala e ela diz que ela acha que a fala, que essa conceituação, que essa colocação da Isildinha é um pouco já, vamos dizer assim, não é tão atual, né? Talvez fosse atual há 20 anos atrás e hoje em dia não é tão atual. E aí eu estava querendo ouvir a Lourdes para saber se a Lourdes concorda com isso e tudo mais. Mas a Lourdes fez um outro caminho e vamos deixar esta questão em suspensão aí. Eu tenho uma tendência, Mineres, a fechar com a Isildinha ainda hoje. É uma tendência, por quê?
porque esse processo é um processo que ele não, é evidente que as lutas do movimento negro e que a visibilidade dos negros tem aumentado, e que este debate racial nunca foi tão intenso no Brasil como está sendo hoje em dia. Mas isso ainda não retira este imaginário simbólico do negro, do lugar onde ele está, para brancos e para negros. Esse processo é um processo que me parece que vai muito tempo ainda. Me parece que ainda vai muito tempo para que isso se modifique. Eu sempre fico pensando num dado que é assim: a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso devia ser uma razão de indignação nacional, porque o racismo não é um problema dos negros, né? O racismo é um problema estrutural da nossa sociedade, né? Então, quer dizer, se a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, esta quantidade de gente que morre nessa perspectiva, né? Ela diz, né, assim, não existe bala perdida no Brasil. As balas perdidas elas, elas, são depositadas coincidentemente em corpos negros, né? Então, e tem brancos na favela, e tem brancos nas comunidades mais empobrecidas, mas por que as balas perdidas elas acabam sendo endereçadas em corpos negros? Então, acho que fica essa coisa suspensa um pouco aí, porque na segunda parte ela vai falar desta questão que é muito importante, que ela vai cruzar a, a teoria psicanalítica com o, o que ela entende do psiquismo negro pela própria experiência dela como mulher negra, não como psicanalista, mas como uma pessoa negra, e ela vai dizendo que assim que tem coisa que não fecha, que tem coisa que não bate, quer dizer, a dor do branco, ela é uma dor que tem um caráter identitário X. A dor do negro passa necessariamente pela desconstrução de uma ideia de querer ser branco desde que se nasce. Só este componente já é um componente altamente diferenciado na estruturação do psiquismo negro, né? Assim, fico pensando em você, Lourdes, quando criança, né? Quantas bonecas pretas você teve, né? Quantas heroínas negras você se nutriu, né? Quantas vezes você olhou para o seu cabelo e ficou pensando que você queria ser diferente disso? Porque os modelos são modelos. Posso falar um pouquinho sobre isso? Por favor, siga. Nesse sentido, eu quando lia essas questões da Zildjian, eu fiquei pensando como a Mineres. Falei, nossa, isso já avançou, já tem muitas coisas avançadas nesse sentido. Mas é um avanço tão recente e tão pequeno que me faz avançar e retroceder nessa questão, né? Eu, quando menina, eu ganhei muitas bonecas loiras de olhos azuis, porque essas eram as bonecas bonitas. E aí você não tem outra ideia, outra ideia, né? As bonecas, quando eram bonecas negras, eram bonecas feitas artesanalmente e não necessariamente tão bonitas, né? Então, o mercado não tinha essa preocupação nesse sentido. Mas na adolescência, e aí eu acho que é disso que a Minéria estava falando, eu vou me aproximando de movimento negro e vou ganhando força nesse sentido, de encontrar um lugar
né, que não existia, né? Então, uma mulher preta na década de 70, necessariamente, para conseguir um trabalho, tinha que alisar o cabelo. Tinha que conseguir alisar o cabelo, tinha que botar roupa, talvez um tailleur, uma, uma meia fina, coisas que não tinha absolutamente nada a ver com o próprio estereótipo do negro. Então, assim, o Fanon fala, né, de pele negra e máscara branca, é disso que ele fala, né, sobre você ser um negro, mas ter que usar uma máscara branca para ser aceito socialmente. Eu, quando comecei a trabalhar, a exigência para o trabalho era boa aparência. As pessoas, né, os anúncios diziam boa aparência. Boa aparência significava ser branco, porque eu cuidava da minha aparência, ia buscar esse emprego e não tinha vaga. Ah, e a vaga acabou de ser preenchida. Uhum. Né? Agora, na minha juventude, em função do movimento negro, e aí isso vai crescendo, né? E aí chega no Brasil também uma influência forte norte-americana, de Black Power, dos Panteras Negras. A comunidade negra brasileira foi muito alimentada pelo movimento norte-americano, que eu acho que também é uma espécie de colonização, mas que ajudou nesse sentido de botar o cabelo, Black Power, e achar lindo o meu cabelo, de nunca mais querer alisar cabelo, né? De fazer trança no cabelo, de usar turbante, de buscar referências afro, de buscar o seu lugar, de buscar e de olhar no espelho e falar: eu sou uma mulher bonita, eu tenho boa aparência. Se o outro não vê, problema do outro, mas abre alas que eu vou passar. Eu vou passar. Né? E aí chega também no Brasil, ainda, né, em termos de poesia, a Maya Angelou, para mim, foi muito importante. Né? Dela dizer, ainda assim eu me levanto. E aí disse, não, se é assim que a gente faz. A gente se levanta, porque se você não se levantar, é atropelado, é deixado para trás. E a própria, o racismo estrutural já faz isso, que é de deixar mais de 50% da população para trás. Uhum. Para trás. E quando a gente fala desse avanço, também não é um avanço para muita gente. Pois é. Porque a grande maioria da população negra está ocupado com a sobrevivência. Comer, almoçar e jantar. Se livrar das balas da polícia. Né? Tem um momento que a Zildinha fala desse... Por mais que eu pense, olha, a polícia não vai me matar, eu tenho medo da polícia, porque eu sou um corpo negro. Tenho menos valor do que um corpo branco nessa ideologia, nesse conjunto. Né? Então, eu tenho medo da polícia. Lourdes, eu tenho medo da polícia. Fui muito afetada quando aconteceu o assassinato, não, uma tentativa de assassinato de um professor universitário no interior de São Paulo, há alguns anos, foi durante a pandemia. Ele foi atacado, a facada, por motivação racista. Eu tive dias que eu não tinha vontade de sair de casa de medo. Me vinha uma coisa... Eu sou professora universitária, eu também posso ser atacada. Sim. Eu não sei o que os racistas veem quando me veem, né? Ou melhor, me veem como inimigo, assim como a Exildinha fala, né? O outro é o inimigo, e o inimigo eu preciso eliminar. O racista quer eliminar, né, o outro. Desculpa por ter me estendido, mas eu fico assim, sempre muito à vontade para falar e motivada a dar depoimento, até para poder Eu vou dizer pegar, assim, eu vivo essa experiência, né? Eu tenho medo da polícia. eu vou pegar carona um pouco nessa questão do visual, né? Você está falando que você
teve a oportunidade de, na juventude, ter acesso ao movimento negro e do empoderamento e assim por diante. A minha mãe morreu faz 6 meses e um pouquinho antes dela morrer, ela nem estava doente ainda. Numa conversa, eu fiz uma pergunta para ela. E a minha mãe era uma mulher negra. Eu perguntei para ela assim: "Ô, mãe, será que você vai morrer sem nunca ter vivido a experiência de deixar o seu cabelo natural?" Né? Que minha mãe sempre alisou o cabelo. Aí a minha mãe não teve estudo, minha mãe estudou até o 8º ano do ginásio antigamente, né? Ela respondeu para mim assim: "Meu filho, se eu não tivesse alisado o meu cabelo durante todos esses anos, você não seria quem você é, sua irmã não seria quem ela é, e teu irmão não seria quem ele é." Então, ela disse assim: "Eu alisei meu cabelo para abrir porta para vocês. O meu cabelo alisado que, de certa forma, possibilitou que você tivesse essa consciência racial que você tem hoje." Olha só como essas camadas são sutis, né? Elas são, como se diz, elas não são tão diretas, né? Elas são muito, muito. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, gente? Por favor. Eu falo depois da Érica, então. Não, é porque, oi, eu achei muito, tô achando essa discussão muito rica, muito interessante, muito bonita, e que eu não consigo, é difícil fazer esse movimento, eu acho que tem uma ida e uma volta, é difícil se livrar de certas coisas que são a categoria, e eu estou pensando no que esse grupo de estudo está tentando trazer, de justamente tirar, desconstruir certas categorias. Eu pensei, por exemplo, na fala da Lourdes agora, que eu achei super bonita, de você falou um momento, Lourdes, que você conseguiu encontrar um lugar que não existia. E eu acho que é justamente disso que se trata. Mas como é difícil numa lógica que é a lógica que eu vou tentar dizer de reconhecimento. Eu acho que é essa chave que a gente tem que um pouco quebrar. Para mim, sempre teve essa coisa de, como o Zé Modesto falou, que é impressionante, da coisa do espelho da mãe, que tem um momento que a mãe tem que. Existe o olhar do outro como nos reconhecendo naquele lugar. E que quando a gente não tem o reconhecimento, de um lado é duro. Mas aí é o paradoxo. Reconhecer, eu te reconheço se você está no lugar que eu te ponho. E o que é importante para nós é construir o nosso novo lugar. Então, como é que vai se dar essa tensão entre aceitar não ser, num primeiro momento, reconhecido, o que é muito duro, mas a gente precisa também de estar, de ser reconhecido. Então, eu acho que tem alguma coisa que uma tensão aí nessa palavra, precisamos ser reconhecidos, mas para ser reconhecidos é que a gente tem que ir no lugar que o outro nos designa. Eu acho que isso que veio um pouco dessas coisas, de como então construir um lugar novo, e que mostrar, não, aqui eu tenho valor nesse lugar também, porque a gente não está também isolado. Então, não são só questões que estão me vendo diante de todas essas falas. Me veio essa palavra que hoje todas as categorias do mercado, entre aspas, querem te colocar no reconhecido, né? No já conhecido. Então, Muito boa a tua questão, Érica, muito boa. Também achei. Eu acho que ela vai muito de encontro justamente com o que a gente quer nesse grupo, né? Que é produzir condições de sensibilidade, em outras palavras, produzir perguntas, né? Bom, passar a falar para o Alisson ou era para a Helena que queria falar agora? Pra Helena. Eu, na verdade, estou aqui ouvindo porque
eu atendo uma garota de 25 anos, preta, que me chegou até a clínica, através da clínica do SEDES. E quando ela chega para mim, ela já diz assim: olha, eu já passei por 4 entrevistas, eu era a quinta, e as 4 anteriores eram analistas negras. E eu não me senti à vontade com elas. E aí ela faz essa pergunta: incrivelmente senti que aqui pode se fazer um trabalho. E eu, muito surpresa, topei, sim, estou com ela há 4 anos, mas para mim é muito difícil, porque ela faz exatamente esse movimento que a Érica acabou de falar. Ela faz esse movimento que ela só sabe se ver pelo olhar do branco. E que com as anteriores a colocavam num lugar de submissão e elas eram as poderosas. Ela viveu isso. E eu, como branca, tenho que ser muito mais letrada. E eu tenho muita dificuldade, eu fico muito angustiada. E eu torço muito por essa menina. Ela tem 25 anos, muito esforçada, viveu um abuso pelo padrasto dos 4 anos aos 12. Tem uma mãe que é esquisita, que, né, parece que entrega a filha. Não só ela, que é a terceira filha, mas as 2 mais velhas. Uma delas estuprada por esse padrasto. Então, a mãe ainda escolhe ficar com esse padrasto. Enfim, eu só estou dizendo que é muito bom ouvir tudo isso. E, Lourdes, você não lembra? É que a Isildinha frequentou muito a Palas Atena. Eu conheço a Isildinha desde a época de 2008, porque eu trabalho, e onde conheci a Lourdes, num centro de estudos filosóficos, que é a Palas Atena, e Isildinha frequentava muito como aluna, gostando muito dos cursos do Oriente. Ela é super das filosofias das Índias. Sim. E ela se dizia, acho que em outra vida eu devo ter sido uma oriental, porque eu gosto muito dos incensos, eu gosto muito dos cheiros deles, da comida deles, né? Então, e você falando dela, Lourdes, falei, pô, que pena que vocês não se encontraram. Que na minha cabeça, Lourdes, vocês eram meio que amigas, assim, que ela estava sempre lá. E ela fazia um grupo de estudos com o Romão, ela adorava o Romão, enfim, então, desculpa aí o parênteses. Mas quero te dizer isso, desse grupo, né, como é importante ser letrada, né, eu fico muito angustiada, e queria dizer que a gente às vezes vai sim para frente, mas isso que a Érica falou, eu vivo com essa moça. Tem mais alguém para falar? Eu queria pegar uma carona na Érica. Eu vou ler a Isildinha para ver se a Isildinha ajuda a gente a refletir um pouco sobre o que a Érica trouxe. Ela tem uma parte do livro que ela fala aqui da construção da imagem do corpo negro. Não, desculpa, a construção da imagem do corpo no negro, injunções e sobreposições do racismo. Aí ela fala, ela pega o Jurandir Freire que vai dizer, né, que o branco encarna todas as virtudes e sintetiza a ideia de humanidade. Isso é importante. O padrão de humanidade que a gente tem posto na sociedade é um padrão branco. Jesus é branco, Deus é branco, a Virgem Maria é branca e assim por diante, né? Aí eu vou ler aqui, porque eu acho que é importante. O desejo do embranquecimento significa o desejo da sua própria morte. O desaparecimento do seu próprio corpo, relação persecutória entre o sujeito negro e o seu próprio corpo. Então, é uma relação que a priori o branco não tem. Agora, olha que interessante que ela faz. Aí ela vai usar da psicanálise clássica, tá? Ela diz assim: o percurso psíquico esperado na constituição do corpo imaginário, né, um conceito lacaniano, qual que é o percurso psíquico esperado na constituição desse corpo imaginário? Nós nos tornamos sujeitos a partir do outro, aí, Érica, a questão da alteridade, experimentamos o sentimento do estranho inquietante na experiência do espelho, nos chegarão sentimentos de medo e constrangimento,
mas em seguida virá a reposição e o autorreconhecimento, dada a segurança da confirmação da nossa condição de sujeito pelo olhar do outro. Isso é o que se espera num processo psíquico, certo? Num processo de tratamento psíquico, vamos dizer assim. Aí olha só a observação que ela faz. Para o negro, este estranho inquietante é o reconhecimento da sua condição de não ser. Então, o estranho inquietante, para o negro, do ponto de vista psíquico, é o reconhecimento da sua condição de não ser. Ser negro não é uma condição genérica, como é ser branco. A condição de ser branco é uma condição genérica, ela é universal, ela é aceita, né? Então, olha só, ser negro não é uma condição genérica, é uma condição específica, marcada, não neutra, não neutra. Ser branco é pertencer a uma condição neutra, certo? Então, é bem isso, né? Eu tenho um amigo professor que ele dizia o seguinte: se você é judeu e você vai em algum lugar, você vai subir num ônibus que pode ser que alguém seja antissemita, você tira a sua quipá, você se disfarça, bota um boné e tá tudo certo, né? Se você é homossexual, de alguma maneira você também pode se perder no meio dessa neutralidade. Se você é negro, você não arranca a sua pele para entrar num ônibus. Não tem como. O negro ele não consegue viver a experiência da neutralidade. Ele não consegue viver. E isso, segundo a Isildinha, traz marcas psíquicas profundas, né? E aí, na sequência, ela fala da criança negra e do espelho. Seria um trecho de uma página que valeria até a pena ler, porque aí ela fala exatamente, ela faz a comparação de como que é o estágio do espelho pensado por Lacan na condição do ser branco neutro e como seria o estágio do espelho pensado por Lacan na condição de um corpo negro, né? Eu acho que é legal até visitar isso mais tarde, quando vocês forem ler o livro, porque eu acho que vale a pena. Mas Bom, eu continuando. queria só fazer um parêntese sobre toda essa ideia que tem me visto, que eu acho que tem uma coisa válida, mas entre a coisa válida vem uma coisa junto, que é isso que a gente tem que desconstruir, que é dessa necessidade desse campo de alteridade do outro que vem, mas o problema com o Lacan é que tem um jogo de poder, que aí tem um falo que é organizador e que é ele que organiza a alteridade. E eu acho que é um pouco isso que eu estou descobrindo no Bolas, que não é assim, porque o campo não tem porque aí é que nem é o falo e é o homem branco que organiza essa autoridade, que então coloca os dois campos e coloca o outro, entendeu? Por exemplo, eu estou pensando nisso, como desconstruir isso com o Bolas, que não tem os dois campos. Então, não tem esse jogo do poder. O que acontece é que eu acho que o Lacan é muito forte, mas ele nos aprisiona ainda, porque tem um jogo de poder aí, que o poder vai estar do lado sempre Ô, desse, Érica, desse... continua. Fala mais, verdade, fala mais sobre isso, porque isso vai destravar coisas importantes. Segue É ele que falando. domina, sabe, esse organizador que diz quais são. A gente vai discutindo mais, acho que tem mais coisas, mas é o que me vem um pouco e que tem que desconstruir. Então, ele dá uma coisa que é a verdade, tá, por aí tem alguma coisa, mas é uma verdade em que ele se apropria e ele tira partido e tem isso. É só isso que eu vejo, às vezes, à luz do Bolas no Lacan. Uhum. Acho que o Alisson queria falar também, né, Alisson? Pessoal, temos que levantar a mão, porque eu estou com cosquinha na garganta. O Alisson já Alisson, levantou a mão faz tempo. Alisson, depois a Minelis, então. Eu trazendo essa fala da Lourdes com a fala do Zé sobre a conversa dele com a mãe dele, e também essa questão que a Érica está
está trazendo. Enfim, nossa conversa aqui, pensando na clínica, muito forte essa sua fala, Lourdes, porque ela traz um aspecto do que a gente fica falando da construção e do estrutural e da sociedade, e você traz uma coisa para o seu corpo, né? Para o seu corpo, Uhum. a coisa que você sente no seu corpo. E na clínica, eu acho que eu atendo uma moça preta e ela traz muitas questões, mas toda vez que ela se aproxima da questão racial, ela começa a chorar muito. E eu, num momento bem com muito cuidado, mas tentando trazer essa quando ela trouxe, né? E eu fui responder a uma pergunta, um questionamento, eu senti que aquilo era muito para ela. Era muito. Então ela se esquivou, ela saiu e eu via que ela tremia, ela chorava. E a gente tá nesse trabalho há 2 anos e a gente só pincela algumas coisas. Ela traz a questão do cabelo, o cabelo dela é muito importante para ela, um cabelão assim bem vistoso e como uma afirmação, mas ela não traz a questão racial na fala, né? No discurso. Ela não fala assim, vamos falar sobre a minha questão racial, porque é muito para ela. E aí, me tocou, Zé, quando você fez essa pergunta, e com certeza você fez essa pergunta para sua mãe num contexto de uma conversa, enfim, Uhum. passo, mas me tocou em mim, a sua pergunta tocou em mim um lugar que eu preciso muito ter cuidado de não confrontar um empoderamento que eu julgo como propício, como eu julgo, falando, não, você precisa se empoderar e Aham. lá, porque quem vai lá é o corpo da Lourdes, que tem Sim, medo. o Alisson, desculpa te cortar, a Isildinha fala isso, ela fala assim, a clínica não é lugar de militância. Ela usa esse termo. E não só militância, assim, nesse sentido, mas mesmo que eu, como terapeuta, eu veja ali que ali tem um trabalho a ser feito com, sei lá, com a, a, uma transição para um cabelo alisado para o cabelo natural. O tempo da pessoa, o Uhum. quanto ela suporta colocar esse corpo no mundo enquanto empoderado, porque imagina para uma mulher sei lá, qual era por exemplo, a idade da sua mãe, o que que é esse natural? O que que já se tornou esse natural, né? E você chegar e falar, pô, será que você vai partir sem nunca ter visto o seu cabelo natural? Isso, por isso que eu digo, essa conversa deve ter acontecido num ambiente não tão árido como eu estou colocando aqui, Não, mas mas... evidencia que ela foi a vida inteira artificial. E assim, isso para a subjetividade da pessoa, Uhum. muita coisa, né? É muita coisa, assim. Então, é, é um alerta que eu carrego comigo e que eu partilho aqui para quando a gente atender pessoas pretas, a gente lembrar que ali tem um corpo que tem que ver aonde esse corpo Uhum. suporta e está disponível, está disposto e Sim. aguenta.
mesmo. A dor não é nossa, a dor é deles, né? A gente não pode comprar a dor deles. Pode também colocar num corpo da pessoa todo um empoderamento de um trabalho estrutural. Entende? Sim, Então você tem que ser. Lógico que a gente vai falar isso, mas a gente, é muito. A gente carrega muito isso. Eu vejo a gente carregando muito isso, assim, essa não, vai lá, mas quem vai lá é a pessoa, sabe? sim, sim. Se a gente carregasse esse medo da Lourdes, talvez a gente tivesse uma reticência assim, fosse, olha, vamos, calma, vamos, Uhum. porque o perigo realmente está aí, né? Não está só, como a Lourdes falou, né? Uhum. Antes da Amineres falar rapidinho, eu só queria, Alisson, conversar um pouco com isso que você trouxe, né? Essa ideia, essa necessidade que às vezes aparece numa intervenção clínica da exposição daquele sujeito no sentido assim, não, mas você tem que performar de tal jeito, por que que você deixa de alisar esse cabelo, deixa ele solto, né? Deixa ele natural? E como que isso está muito aliançado com a ideia de que a branquitude, ela também compõe as narrativas que a gente vai trazer e vai pensar dentro da clínica, né? Que é essa necessidade que, querendo ou não, o pensamento composto pela branquitude coloca de que nós, terapeutas, temos condições, na verdade, a gente vai oferecer, né, a fala, como se a gente estivesse devolvendo a fala àquele sujeito, como se a gente estivesse devolvendo a humanização àquele sujeito, sendo que a clínica é um espaço onde a gente precisa trazer condições de possibilidade para uma trajetória daquele sujeito enquanto indivíduo na sociedade, né? Isso é muito importante. É um espaço que às vezes a gente não percebe que está ocupando, que ele é muito mais construído e pensado pelo racismo, como uma forma de atualização do racismo, do que necessariamente está trazendo uma condição ali de humanidade para aquele sujeito, né? A gente coloca, e aí, sem perceber, a gente coloca na imagem do terapeuta essa figura, né, como a Erika colocou ali, aquela figura centralizadora, né, que vai direcionar para onde o sujeito tem que ir a partir daquilo que se configura como humanidade para ele, né? Então, se você é negro, por que que você, sei lá, não se aproxima de territórios quilombolas, terreiros? A gente tem uma quantidade enorme de pessoas negras no Brasil que professam a fé evangélica, né? Por mais que a gente entenda, por exemplo, a própria construção do cristianismo no Brasil, nem todos os negros se identificam com narrativas afrodiaspóricas, né? Então é um espaço onde a gente tem que dar muito mais condições desse sujeito se construir e entender a sua própria trajetória do que a gente oferecer de fato, né? Olha só aqui, estou te oferecendo uma narrativa negra, né? Olha, por que você não se identifica com isso aqui, né? Eu acho que é um desafio também para a branquitude pensar essas desconstruções. A Minéria está se coçando, vou deixar a Minéria falar um pouquinho. Estou me Posso só coçando, mas eu fazer, vou ser muito rápida. Eu posso só quero. fazer um Pode fazer, pode. eu acho que eu ia só fazer um comentário. Acho que essa questão do cabelo e da imagem, a gente vai poder liberar e se apropriar quando a gente conseguir conquistar o valor e ver o valor que isso tem. E isso é uma conquista. É tirar e valorizar quando o outro desvaloriza. Era só esse, Amneris. Gente, eu acho que nós pegamos um nervo de sensibilidade muito importante. Temos que continuar com essas lives, não, com essa supervisão nesse tom, porque ela suscita muitas questões. E eu acho que temos que fazer uma live. Já vou pensando aqui com o Zé Modesto e com a Lourdes, fazer uma live sobre isso, né? Eu acho muito interessante essa discussão. Eu não, veja, o que eu tentei falar, tem muita gente morrendo de fome, Lourdes, e a única coisa que a pessoa pensa é no almoço e no jantar. Nós somos um grupo de pensamento. Gostemos ou não da ideia, nós somos um grupo de pensamento. E precisamos estar com o pensar afiado. Eu acho que o Gessé Souza, que todo mundo conhece, fez um trabalho muito interessante, ao contrário
ele é muito repudiado, porque ele fala, a escravidão não existia. No século XX, a escravidão era coisa do passado. De repente, no século XXI, a escravidão se tornou uma coisa do presente. Eu acho isso de uma sensibilidade dele muito grande. Os sociólogos tinham dado um lugar para a escravidão no passado. A escravidão voltou para o presente. Essas coisas, né, da movimentação dessas temporalidades são muito importantes. Então, eu acho que vou ler com muito prazer o livro da Isildinha, que me fisgou pelo título, Acordo Inconsciente. Me fisgou pelo título. Mas ela está trabalhando com uma questão datada, foi isso que eu quis falar. Ela está trabalhando com uma questão do branqueamento. Eu tenho uma paciente negra, médica, de classe média, goiana. Ela, assim, ela desenvolveu uma autonegação da pretitude. Então, ela não é negra. Quando eu vi, eu falei, mas escuta, você é negra. Ela me falou, eu? Bem assim. Você é negra. E uma negra lindíssima, mas não tinha se dado conta, e a vida inteira o pai é preto, ela foi educada para não ser negra, num processo de autonegação, que eu não faço ideia como é que se desmancha isso, não faço ideia. Eu penso que todos nós estamos na berlinda. Então, por isso que o momento que a gente está é muito importante até para ler os autores. Ela está falando do processo de branqueamento, que foi a temática do século XX. Hoje não é mais. Daí que entra a importância da questão da Érica e a questão do reconhecimento. Porque eu tenho um verdadeiro horror por movimentos identitários, mas eu consigo compreender a importância do movimento identitário, porque ele se constitui num lugar em que eles se autoapreciam na qualidade que eles têm. Trans, feminista, negros, né? Qualquer que seja, eles têm um olhar de autorreconhecimento. Só por isso já é santo. Então, eu penso que nós estamos num momento, hoje, que a coisa é muito diferente. E isso me deixou muito instigada a trazer para o grupo, não agora, em outro momento, o livro do Bembe, A Razão Negra. A Razão Negra propõe, ele como negro, o que ele vê no mundo, propõe um devir negro. Né? Então, eu acho que estamos numa outra chave hoje. Foi isso que eu quis dizer. A Isildinha tem muito valor, né? Porque ela trouxe matemática há 20 anos atrás, e ela com Jurandir, que ninguém falava disso sequer, e ela trouxe com muita propriedade. Mas o nosso momento hoje é outro. A ideia de que nós, na análise, nós não precisamos levar em conta a racialidade. Por quê? Porque nós estamos escutando um sujeito, me ofende. Me ofende. Por quê? Porque isso daí é a temática clássica que a psicanálise quer nos vender. Não precisamos escutar os quilombolas, povos originários, os pretos, porque nós temos a função analítica de formação de um sujeito. Que sujeito, cara pálida? Que sujeito é esse? Então, todos nós somos colonizados, não são só os pretos. Nós, brasileiros, Sim. somos colonizados por uma régua europeia colonizadora. Então, nós temos que colocar em questão a nossa própria régua. E colocar em questão é fazer da clínica o espaço mais político atualmente. Não existe espaço mais político do que a clínica. Por todas essas razões. Não é lugar de militância? Para mim, é o principal lugar de militância que eu sempre tive na vida há 40 anos. Mas não é a militância suposta na cabeça Sim. de alguém. Bandeirosa. Se alguém tiver algum interesse, eu posso dizer qual é a minha militância. Estou fazendo militância neste momento. Olha como ela é bem-sucedida.
Uhum. né? E acho que a clínica é um espaço político, mas da maneira como eu entendo a política, que é esta. Então, Enfim, vamos... ai, é, uma delícia esse debate, tem amei. mais Queria, alguém queria inscrito? Fala, só fazer Posso acompanhar. fazer uma pergunta para a Mineres rapidinho disso que ela falou? É rápido, um sim ou não? A justiça epistemológica tá nesse campo do que você falou, de tirar essa régua colonizadora? Mas é isso, por isso que eu falei, Pandeló, apoie minha fala, né? Brincando com a questão, porque é esta a nossa perspectiva clínica e política. O perspectivismo é uma crítica ao universalismo. Uhum. Então, todos os modelos são úteis, cabem, inclusive, por favor, o da Isildinha. Porque, como a Lourdes falou, muita gente ainda tem este sofrimento. Porém, não é aí que está o momento atual da pretitude. Só isso. Precisamos Sim, levar isso em conta. E o momento atual da psicanálise, que tem a fala da Isildinha. Vamos fundar o sujeito, vamos, né, a partir da escuta, isso não tem nada a ver com racialidade. Tem sim a ver com racialidade. sim. É isso que é importante. O que Desculpa. não quer dizer que ela não tenha dado o pé na porta, né? Enfim. Ah, muito bem dado, um puta Sim, chute. eu só queria trazer essa. Recentemente aí na Mostra Internacional de Teatro a gente teve a fala do Mbembe, né? Que está disponível no YouTube, e também de uma jovem artista chamada Jota Mombassa. Não sei se vocês acompanham. Rapidamente, assim, ela faz uma conversa ali e lê um pedacinho de um texto que ela escreve para o público ali. E ela chama atenção para isso, assim, uma aparente emancipação, né? Tipo, ela é uma artista que nem coloca o gênero, né? Não se apresenta nesse ou em outro gênero, e fala sobre isso, assim, o quanto o perigo de você agir em resposta, né? Enfim, ao presente, ao que é o corpo negro no momento, ela faz essa provocação como uma aparente emancipação, né? Acho que vale a pena acompanhar. Eu teria coisas para dizer, assim, tenho a Helena, rapidamente, a Helena falou da clínica do SEDS, eu atendo lá, né? Faço meu aprimoramento lá. E no SEDS vamos dizer, tem os departamentos, os cursos, aquela história toda lá dos grupos, e a clínica me parece o mais tentando se antenar mais no presente, assim, né? Então, eu já estou há 2 anos, desde o começo tem gente na equipe com cota que vem de outras realidades, tanto de renda quanto, vamos dizer, de gênero, de raça, né? Se a gente puder dizer assim, e não só na equipe como da parte da equipe clínica dos vários cursos, mas também na coordenação das equipes. Então tem um movimento ali. Eu fico pensando na gente aqui, o nosso grupo, já estou há 2, 3 anos aqui no Compondo, né? E esse movimento de trazer a questão e trazer corpos e tal também é novo para a gente, né? E ali, de algum jeito, eu só queria terminar assim. Nos primeiros encontros ficou uma coisa sublinhada, assim, esses são os bolsistas, né? Uma coisa assim, que é um pouco a conversa que a gente está tendo, né? Como é como é estar com as pessoas, né? Já que mais da metade da população é negra, parda, enfim, e eu passei a vida sem conviver, nem com médico, nem com professor, nem com colega, e aí estou numa situação ali. Aí, no, sei lá, o primeiro mês ficou uma coisa marcada, mas com o tempo dá uma diluída, né? É uma coisa para pensar também, né? O quanto que a gente sublinha, qual que é é, qual que é a estrutura da gente sublinhar, né? Nossa, é isso que estamos tentando. Vamos lá. Eu queria. Tem mais alguém inscrito? Não? Eu queria voltar para essa questão que eu acho que a Érica levanta e que a Meneres trouxe antes, que eu acho que é um bate-bola bom. Eu tô com medo de ter transparecido uma leitura da Isildinha muito, como se diz, que tenha gerado esta impressão de que a teoria dela é muito datada. Eu
estou colocando isso na minha conta. Talvez a leitura mais atenta do livro da Isildinha vai levar a gente para um outro lugar, que é um lugar de uma análise psicanalítica mesmo. Mas aí eu pego carona na Érica, que diz assim, ela se ancora no Lacan, e ela usa, sim, o Lacan como uma referência importante. E a pergunta que ficou no avesso do seu bordado, Érica, e se a Isildinha tivesse usado Bolas como referência? Né? Que não ilumina esta estrutura de poder do falo, né? Proveniente do falo. Ele vai para um outro lugar. Ele como diz a Minésia, ele coloca o falo em perspectiva, né? Então, talvez, se ela parte de uma premissa menos ortodoxa, menos lacaniana e partisse de um outro referencial, talvez ela pudesse ter uma outra leitura. Não sei, é assim. Mas eu deixo em aberto a possibilidade de eu e Vitória termos não apresentado a Isildinha como o livro está colocando mesmo, que são muitas nuances, é muito mais sutil e complexo do que talvez a gente tenha colocado. Então, fica aí a abertura para uma leitura um pouco mais atenta, principalmente do capítulo 4, que é onde ela fala desta relação psíquica mesmo, peculiar do negro, né? E, nesse sentido, o trabalho dela é muito inovador, porque ela é a primeira pessoa a se debruçar sobre isso. Tá. Aí isso me fez fazer uma crítica agora, olhando, olha só que interessante. Ela ficou nos europeus, foi lá conversar com Adorno, foi lá conversar com Lacan, e foi nessas referências. E, por exemplo, ficou muito pouco nas mulheres, e já tinha mulheres que ela poderia ter bebido, e não bebeu. Ela não fala do Fanon, ela cita muito timidamente o Fanon, e ela bebeu da tese do Pele Negra, Máscaras Brancas, mas ela não mergulhou, ela não aprofundou isso. Ela fala do Jurandir, que fez o prefácio do livro da Neuza Santos, mas não fala da pesquisa da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro, que é uma pesquisa maravilhosa que vem antes dela, que antecede ela, né? E que poderia caber profundamente na tese dela, como referência importante, e não entrou, né? Acho que nesse sentido, acho que é isso. Mas eu queria chamar só atenção para isso, né? Para esse pensamento em perspectiva. E a fala da Mineres me fez pensar se eu e Vitória conseguimos apresentar a complexidade do mergulho psíquico que a Isildinha oferece no livro. Eu estou desconfiado que talvez não sei, fiquei um pouco inseguro aí, né? Aí fica um convite para a leitura, principalmente do capítulo 4. Eu acho que vocês apresentaram muito bem, desculpa, mas muito bem. Uhum, É que sim. você deu os pilares dessa discussão na Isildinha, é o que importa, me parece. Eu penso que sim. Eu queria chamar a atenção para um comentário, que acho que é isso, são as nuances, né, desta complexidade brasileira, né? A Isildinha, a Lourdes deve conhecer, ela tem uma narrativa dolorida. Ela fala da amizade que ela tinha com o Sérgio Camargo. Vocês lembram do Sérgio Camargo? Sérgio Eu Camargo lembro, eu lembro. o Sérgio Camargo é o ex-presidente, ex-diretor como chama? Da Fundação Palmares. É um horror, o homem é um horror. É a E o negação da pretitude. a Isildinha cresceu com o Sérgio Camargo. Os pais do Sérgio Camargo são militantes históricos do movimento negro, né? E então ela fala um pouco disso, né? O quanto também esta produção que se realiza no corpo negro. E aí eu fico pensando que, talvez falando menos de política, ela fala de política, porque ela fala exatamente como a Lourdes disse, né? Que
se o objetivo da análise é tornar o indivíduo sujeito da sua própria história, será que não tem será que tem como este sujeito, este analisando, tornar-se sujeito da sua própria história sem passar pela sua própria história, ou se afirmando na negação da sua própria história? Então, tudo bem se ela está feliz com uma médica que não se entende como negra, é uma dúvida, sabe? Eu não tô fechando nada, fiquei nessa dúvida, porque a história da pessoa passa pela negação da subjetividade. E se é uma história de sucesso, então está tudo certo, ela pode ou não pode, né? É uma dúvida que eu fico aqui pensando. E fiquei muito atento na fala da Érica, porque é isso, e do Alisson, que diz, né? A gente precisa, sim, respeitar o tempo de análise dos analisandos, né? E não antecipar a nossa lógica racial no setting. Isso é um desafio importante, né? Bem importante. Pronto. Mais alguém, gente? Só posso Ficou fazer um até aliviado, comentário? né, Zé? Hã? Você ficou até aliviado. Pronto. Falei, muito bem. Olha, posso fazer um comentário só? A fala, bom, essa live aqui, esse encontro está dando a pensar, dando bastante a Que pensar. bom. E nessa tua última fala de pensar, eu acho que tem alguma coisa, o que me pegou, o que está me pegando, é essa questão, não sei por que veio, do empoderamento e poder. O que a gente não pode é talvez pensar o empoderamento apenas como eu mudo de lado e eu incorporo e eu começo a fazer parte do jogo de poder tal como ele é. Isso acho que não deve ser por aí que a gente deve pensar o que é empoderamento. Empoderamento não é participar do poder, é exatamente quebrar talvez o poder, entende? O que eu quero A dizer com isso? singularidade, né, querida? É a Sim, singularidade. sim. Então, porque a gente às vezes vê isso, essa confusão. Eu vejo muito isso quando a gente vai e a gente está diante de um pensamento que é poderoso, porque eu vejo isso em mim, diante do Lacan, você fica fascinada. E aí você tem uma sedução do poder. Só que é esse Sim. momento de exatamente desconstruir, e é isso que é bonito falar assim, sim, mas não ser pego e não ser fascinado e siderado por isso. E conseguir desconstruir esse poder, sabe? Então, Sim, eu acho que é isso. E dá, porque a gente parte na clínica, ele mesmo fala, o sujeito suposto de saber. Isso confere a ele um poder. E é esse jogo, esse saber que a gente tem que reconquistar e saber. Uhum. Nós detemos, cada um detém o seu saber, a sua história e a sua narrativa. E enquanto eu precisar do aval do outro para me dizer o que eu sei, é aí que é complicado. Mas tem todo esse fácil, não sei, o que me ficou um pouco na tua fala e na fala desse que hoje foi trazido, não sei porque me reverberou isso que foi reverberado em mim hoje. Obrigada aí pela. Bom, particularmente, eu não gosto muito até de trazer a ideia do empoderamento para a clínica, né? Pensar o conceito de Uhum. empoderar, né? Eu acho que isso tira das nossas mãos, né? Tira da possibilidade da gente estar ali dentro da clínica e pensar a alteridade, né? Eu acho que quando a gente fala sobre perspectivismo, quando a gente fala sobre a clínica da diferença, a gente traz todos esses autores, incluindo a própria Zildinha, né? Por mais que a gente reconheça nela que ela bebe super de fontes europeias e de que teorias brancas atravessam ela e constituem um modo de pensar dela enquanto analista, ela ainda é uma autora que potencialmente a gente consegue trazer para um grupo de discussão como esse e a gente repensar determinadas coisas que ela está trazendo ali, né? Quando ela fala, por exemplo, que a militância ela não pode estar dentro da clínica, e a Minelli soltou, e eu já tinha pensado isso há muito tempo, como que a gente não vai pensar a militância dentro da clínica, né? Como que a gente não vai pensar o antirracismo dentro da clínica? Isso é uma necessidade.
Então, será que a gente não pode trazer militância? De que militância ela está falando, né? E aí, quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando, então, de uma clínica onde o sujeito ele não tem um determinado poder, logo ele precisa alcançar esse poder de algum modo, né, desenvolver ferramentas para alcançar esse poder, e aí então ele se empodera, né? Sendo que, na verdade, o sujeito ele vai construindo dentro de um jogo de forças, não sei quem escreveu aí no chat, mas é mais ou menos por aí, né? Um jogo de forças que é atribuído dentro da clínica, onde esse sujeito ele vai se construindo, condições de subjetividade vão se tornando possíveis dentro da clínica, né? E, bom, se a gente continua pensando muito dentro daquele aspecto estruturante, que é uma clínica que o próprio Lacan se propôs a pensar, né? A gente não consegue pensar uma clínica da diferença. A gente acaba reproduzindo, querendo ou não, artifícios e uma estrutura mesmo que consegue engendrar toda uma subjetividade que tem um contexto de subalternização ao longo de séculos, né? Isso vale, obviamente, que a gente aqui está falando da clínica atravessada pelo racismo em relação a pessoas negras, mas quando a gente fala sobre o racismo relacionado a pessoas indígenas também, ou então a clínica que é atravessada pela xenofobia, né? Eu acho que são discussões importantes que a gente precisa ter em mente. Eu acho que para ir finalizando, né, o encontro de hoje, finalizando o modo como a gente já vinha pensando, quando a gente se coloca e se questiona a respeito de como a clínica se constitui, e a forma como a clínica constitui o nosso modo de pensar, eu acho que às vezes a gente precisa se apegar a alguns autores que são um pouco práticos para ajudar na nossa própria prática clínica, né? E eu, particularmente, gosto muito da Cida Bento no que diz respeito ao atravessamento de uma clínica cujo psicólogo, cujo profissional é um sujeito branco, né? Porque ela traz de uma forma muito simplificada como que a branquitude ela desenvolve suas tecnologias e como que o pacto narcísico ele se engendra na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre constituição do sujeito negro, como a gente vai pensar esse sujeito negro, a própria ideia de empoderamento, né? A gente pode parar e pensar, peraí, a gente está falando então de uma manutenção de um conhecimento centralizado em uma perspectiva que ela é branca. E aí eu vou lá e acabo cometendo um ato que o Alisson colocou, que é eu não espero o tempo do sujeito na análise, eu não consigo esperar com que a pessoa ela consiga desenvolver ferramentas próprias para pensar o próprio processo dela no mundo. E aí eu vou colocando o pé pelas mãos e sem perceber, eu estou ali atuando com uma tecnologia muito avançada, muito sofisticada, que ainda continua perpetuando o racismo, querendo ou não, né? Então, isso é muito importante. Queria finalizar com isso, não sei se vocês exatamente concordam. Tem uma pergunta aqui, importante, que está no chat, que eu vou ler a pergunta e quem se sentir à vontade pode ajudar a encaminhá-la. Olha só o que a Solange Bilvo, se eu não me engano, não, Bilvol, fala. Ela faz uma pergunta que é assim: a escuta psicanalítica como manejo clínico seria de outra ordem no caso de uma psicanalista negra? A escuta psicanalítica como manejo clínico seria de uma outra ordem no caso de uma psicanalista negra? Olha, eu penso que sim. Da mesma forma que a ordem que opera, vamos colocar, eu sou brasileira e, querendo ou não, atendo casos de xenofobia relacionado a, ai meu Deus, refugiados climáticos, refugiados políticos. Eu acho que sim, é de uma outra ordem. Se vocês quiserem também ajudar nessa pergunta, eu não sei se eu entendi ela muito bem. Quer Queridos, pensar? posso falar? Olá! Oi, queridos, me Apareceu a desculpa. Margarida. Ganhei dos meninos uma viagem de Dia das Mães, então peguei só um pedacinho aqui, estava com eles cuidando. Bom, mas eu não escutei a live toda, mas tentando só pegar um pouco e falar como eu sinto, né? Esse lugar da clínica de uma escuta interracial, eu penso no campo emocional.
eu acho que eu, como uma pessoa branca, não acesso os relatos de dores negras. Então, acho que no campo emocional fica um buraco que eu imagino que há uma proximidade de outra ordem quando há pessoas se atendendo e que as dores são muito pareadas. Então, não sei se vocês lembram que uma vez a gente compartilhou aqui o vídeo da Lia Pitiliuca, que ela conta, ela narra um homem negro que ela atendia, e ela fala que quando ele falava das dores, ele citava, né, escravidão e tal, ela só acessava, e ela conseguiu tornar em imagens o que ela acessava a dor do Holocausto, porque ela vem de uma família Judaica. judia, ela acessava as imagens da ditadura e coisas muito do mundo dela, da ancestralidade, da contemporaneidade dela, assim, da história, né, de vida dela, do passado e do presente dela. Então, eu queria trazer isso. Acho que no campo emocional tem uma diferença que ela não é palpável, então acho que não dá para a gente falar que é uma diferença técnica, mas é uma diferença do sentir. Mais uma polêmica importante aí que a gente E podia desmembrar. eu tenho concordo. uma pergunta para Ana, então, porque eu acho isso bem interessante, porque isso vai também. Aí eu vou para além até da clínica e penso mesmo, quero fazer a pergunta pensando nas relações e comunicações humanas e como é que as singularidades, eu, na minha perspectiva, posso tocar e compartilhar algo com alguma coisa, porque é claro que as experiências são diferentes, e mesmo campo afetivo, mas será que não tem alguma coisa que pode se tocar? Entende o que eu estou Ou de dizendo? ser Claro que construída, pode, né? claro que pode. Claro que pode. Claro que pode, mas eu acho que é numa escuta muito verdadeira e deixando o outro te contar. E se abrindo para uma leitura que é quase é, pedir emprestado um pouco essa narrativa, né? Mas tem um idioma que é do outro e que é seu. E claro que qualquer clínica isso vai acontecer, né? Mas eu acho que tem coisas muito na clínica que a gente impõe, né? Todos os nossos... A teoria, ela tem uma estrutura muito ocidental também, né? Então, enfim, eu posso falar um pouco porque eu sou mãe de uma criança negra, né? É uma criança que nasceu na África, pequena, que chega com uma história que eu pressuponho com muita tenho me curvo em relação ao que ele traz de história, não acesso nada do que ele viveu, mas como eu tenho muito forte um lugar muito bolasiano de um mundo aberto para o futuro, daqui para frente a gente está construindo muitas e muitas coisas juntos, vivendo coisas juntas, e que eu acho muito potente. Né? Então, acho que na clínica tem um encontro que vai olhar o que foi até ali, as narrativas do outro, e tem um encontro que se dá dali de mão dadas para frente. Ficou meio confuso, mas acho que tem uma coisa que a gente constrói na clínica que é a dois também. Né? Se é um encontro de uma pessoa branca e de uma pessoa preta, é outra coisa acontecendo ali. E que também é para frente. Não sei se dá para entender um pouquinho. Dá Olha aqui, sim, e me fez pensar numa coisa que a gente não tem que necessariamente ir para o homogêneo, ou seja, ir para essa perspectiva é mostrar que na diferença e o limite e ver que sim, aquilo talvez eu não acesso, mas aquilo tem uma existência, talvez é isso que também é respeitar a diferença. É algo que eu não vou conseguir entender porque é realmente uma alteridade. Mas que fica, como você falou, uma abertura para isso que talvez eu não acesso. o Alisson Alisson vai fala uma falar. coisa aqui no chat que é muito legal, que ele está dizendo assim, a Solange continua, né? E ela diz assim, o sofrimento tem cor, o não saber sobre o outro. Aí o Alisson responde, não conseguimos nos colocar no lugar da dor do outro, mas conseguimos nos colocar no lugar desta dor do outro com ele. Então a gente oferece, né, se eu estou bem entendendo, a gente oferece a nossa companhia, né, para estar com esta pessoa nesta dor que é dele, que é dela, né?
eu acho que a gente podia fechar com isso aqui, porque que, O tempo já tá estourado, né? né? E também, eu acho legal a gente pensar que a clínica é um espaço de composição acima de tudo, né? Não é um espaço onde a gente simplesmente vai complementar com o outro, mas compor novas narrativas. Eu acho que isso entra muito no que a Solange falou, no que diz respeito ao contexto do sentir na clínica e a partir de se relacionar nela, né, com o outro. E o com o outro já entra também no que o Alisson pontuou, né? Eu particularmente acredito sim que o sofrimento ele tem cor, né? Na maioria das vezes ele tem cor. Eu não posso colocar o meu sofrimento enquanto sujeito que está ali dentro de uma clínica ouvindo o outro e colocar esse sofrimento no mesmo patamar de uma pessoa que sofreu violências muito específicas ao longo da vida relacionado a simplesmente quem ela é ou o Ao corpo que fato de ela ser tem. quem é. Isso. Exato, né? Eu nunca sofri nada em relação ao meu cabelo, eu nunca precisei pensar na possibilidade de alisar meu cabelo ou coisa do tipo, né? Falo do cabelo porque é uma questão muito recorrente, mas tem questões outras que são muito básicas, né? Então, não dá para colocar nessa situação de equivalência. Eu acho que a gente tem que saber compor. Sou um sujeito no mundo, passei por situações constrangedoras de sofrimento, mas a clínica é um espaço onde eu vou compor uma outra trajetória para aquele sujeito, né? E não sobrepor um conhecimento a priori sobre aquele sujeito que está sendo ali ouvido e acolhido de um modo geral. Gente, já tem gente saindo da sala. Só queria deixar um lembrete. Semana que vem a gente continua. Vai ser a exposição do Bruno Mota, né? Ele vai estar com a gente acompanhando aquele mesmo caso clínico da Maria e dando as contribuições dele. Então, quem puder estar, vai ser bacana, eu acho. Vai ser muito bom. Muito bom. Vitória, Obrigado, gente. faça o encerramento você. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que Até, turma. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Muito bom. Muito bom, gostei.